Olá! O vídeo de hoje, pessoal, é para falar sobre as missões jesuíticas no Rio Grande do Sul, tá? Esse conteúdo é de história do quinto ano. Então, para começar, né, o que eram as missões? O que são essas missões jesuíticas, né? Elas eram aldeamentos de povos indígenas criados pelos padres jesuítas que acompanharam os primeiros povoadores europeus que chegaram à América. O que aconteceu, gente? Quando Portugal veio para o Brasil, né, chegou até o Brasil, eles tinham alguns interesses. Então, além, né, do interesse econômico por novas terras e novos recursos a serem explorados, eles também tinham interesse em de disseminar mais a religião católica. Tá? Então, Portugal e Espanha, eles são países muito católicos. E a igreja, por muito tempo, ela teve muito poder, né, sobre esses países e sobre influência nas decisões que eram tomadas pelo Estado, né? Então existia uma proximidade da religião também com a política, né? O Estado, mesmo o governo da nação, da população. Então, o que aconteceu? Depois desse tempo, assim, de grande poder da Igreja Católica, teve um momento que o poder da Igreja Católica começou a diminuir, diminuir, e as pessoas começaram a... Por que isso, né? Porque a Igreja Católica, ela também controlava a produção do conhecimento na época. Então, ela ditava, esse livro, sim, é adequado para a educação, né? Para a leitura, que as pessoas tenham acesso, esse livro já não é interessante, então ela controlava essa produção do conhecimento. Só que a humanidade chega num momento onde começa a se produzir muito conhecimento, novos conhecimentos, como a gente já viu em geografia também, né, da questão do sistema geocêntrico, né, se a Terra ela era plana ou era redonda. Então, o desenvolvimento da ciência fez também abafar esse poder da Igreja Católica. Tá? E o que acontece? Para não perder esse poder, né, esse controle, eles enviam padres para o Brasil, e esses padres são chamados de jesuítas, tá? E qual é o interesse deles aqui? O interesse deles é porque, primeiro, eles ficaram muito chocados com o modo de vida que os indígenas levavam, né? Que era muito diferente do modo de vida deles, como a gente já viu. Então, eles achavam que os indígenas precisavam de fé, precisavam de Deus, da religião, né? E eles obrigaram os indígenas a se converterem para a fé católica. Então, imaginem vocês, né? Vocês têm as crenças de vocês e chega alguém e diz: não, tu não pode mais acreditar nisso, tu tem que acreditar nisso aqui. Essa é a religião correta, né? Porque a gente viu também que os indígenas eles tinham outras explicações para a origem da humanidade, né? Da natureza, do homem, então do planeta Terra. Então é um conhecimento diferente. Não quer dizer que ele seja um conhecimento errado, porque cada cultura, cada povo vai ter a sua crença. Então a crença dos brasileiros é diferente às vezes da crença dos africanos ou dos americanos, né? Então cada povo vai ter a sua cultura e o conhecimento que produziu, né? Através da sua história. Então foi isso que aconteceu, tá? Então eles vêm e grande missão deles, né, é catequizar esses índios. Alguns de vocês que seguem a religião católica já devem ter feito ou estão fazendo, não sei como tá agora em função da pandemia, né, a catequese, que é a primeira comunhão, é uma preparação para fazer a primeira comunhão. Então, eles obrigaram os indígenas também a abandonarem os seus costumes, não é só a religião, tá? Então, que eles pudessem utilizar roupas, né? Que eles aprendessem a utilizar talheres, os hábitos de alimentação e etc. Tudo isso, né? Eles quiseram mudar todo esse estilo de vida porque eles consideravam que não era adequado. Mas então, qual era o objetivo desses padres? Era isso que eu expliquei, né? Então, eles reuniam os indígenas em comunidades organizadas por esses sacerdotes, né, esses padres, e fazer com que eles abandonassem seus hábitos, principalmente os religiosos, e adotassem a religião católica, que era a religião dos portugueses e espanhóis. Vocês estão vendo aqui no desenho, né, tem um padre com um livro, não sei se é a Bíblia, um caderno, e alguns indígenas, eles parecem crianças, né, ele está ensinando a fé católica para eles. Então, com essa função toda da criação das missões jesuíticas, né, se formaram as primeiras missões. Não foi só no Rio Grande do Sul que existiram missões jesuíticas. As missões, elas também são chamadas de reduções,
tá? Então é um sinônimo. Se vocês verem em algum livro, em algum site, reduções jesuíticas, tá correto também, tá bem? Então o que que aconteceu? Elas se localizavam por algumas regiões do Brasil. Aqui no mapa a gente está podendo ver, ó, a missão jesuítica de Itaim, Guaíra, é a que a gente vai ver, né? Guairá, desculpa, e Itape. Então, os jesuítas construíram suas primeiras reduções nas terras onde hoje ficam o estado do Paraná e a região sudeste do Paraguai. Eu não sei se nesse mapa aqui vai dar para ver direitinho, né? Mas a gente tem aqui o Rio Grande do Sul, onde a gente tem a missão que foi chamada de TAP, mas isso a gente vai ver aos pouquinhos, né? Guairá, que é a missão que foi originada aqui, ó. Essa região aqui é do Paraná e ela vai fazer fronteira com o Paraguai. Não tá mostrando aqui nesse mapa, mas eu acho que depois em outro mapinha vai dar para ver melhor, tá? E Itaim mais ao norte do Paraná, mais para cima. Então, elas foram chamadas de missões Guairá. Essas primeiras missões, então, dos jesuítas espanhóis, missões Guairá aqui no Paraná, fazendo divisa com o Paraguai. Então, aqui dá para vocês verem melhor as missões que são as reduções do TAP, ó, que foram no estado do Rio Grande do Sul. Por que eu circulei aqui o Rio Uruguai? Porque é muito importante na história a presença do Rio Uruguai. Lembram que a gente viu, né, que as civilizações vão começar a formar suas comunidades ao redor dos rios. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, Rio Jacuí, Rio Taquari, Rio Ijuí. Esse aqui eu não estou conseguindo ler, não lembro qual é. Esses risquinhos azuis aqui fininhos, eles são os rios, e vocês vejam como tem muitas reduções que foram se formando próximas aos rios, porque eles facilitavam, né, o modo de sobrevivência antes da gente ter as cidades formadas. Então o Rio Uruguai, ele vai ser importante, e olhem como a nascente dele, gente, ele tem o nome de Uruguai, porque ele nasce no Uruguai, né, mas ele vem, ó, e ele circula quase todo o Rio Grande do Sul. Isso tudo aqui é o Rio Uruguai, aqui para baixo também. Então, o Rio Uruguai, ele vai reunir as reduções próximas a ele. E a gente vai ver agora que vai ter algumas fugas, né? Eles vão trocar, vão atravessar o Rio Uruguai de uma margem para outra. Então, essas missões foram atacadas, as missões Guairá, né, foram atacadas pelos bandeirantes paulistas, que tinham como objetivo capturar os indígenas e levá-los para trabalhar como escravos nas plantações de São Paulo e outras regiões da colônia. Gente, quem eram os bandeirantes? Vocês devem estar se perguntando, né? Os bandeirantes paulistas, eles eram homens que eram encarregados de capturarem indígenas, né, e levarem eles para São Paulo. Então, eles ganhavam dinheiro, né, de um senhor de terra para ir atrás dos indígenas, eles capturavam e levavam até São Paulo. Por que São Paulo? Porque São Paulo estava crescendo um foco de agricultura, né? Então, algumas produções estavam ocorrendo em São Paulo, assim como em outras regiões aqui do Brasil. Então, os indígenas eles eram conhecidos por serem ótimos agricultores, principalmente os índios guaranis, né? Então, isso faz com que esses homens vão atrás deles para capturá-los, e como eles consideravam, né, que os indígenas eles eram presas mais fáceis ou que eles eram inferiores, eles iam atrás mesmo para escravizá-los, e eles trabalhavam forçado na agricultura. Então, o que aconteceu após esses ataques, né? A redução lá de Guairá, ela foi atacada por esses bandeirantes que chegaram lá para capturar os indígenas, e os jesuítas, eles fugiram, gente, de Guairá e estabeleceram-se nas terras do atual Rio Grande do Sul. Então, vejam, eles estavam aqui em Guairá, no Paraná, e com a chegada, né, dos bandeirantes que saíram aqui de São Paulo, foram até Guairá, porque o estado do Paraná, ele faz divisa com o estado de São Paulo, eles fugiram de Guairá e vieram até o Rio Grande do Sul. Olha, aonde que eles se estabeleceram? A margem esquerda do rio Uruguai, tá? Então, eles ficaram à margem esquerda no Rio Grande do Sul. O ano é 1626. E o que aconteceu? Foi instalada a primeira missão nessa região, aqui no Rio Grande do Sul, pelo padre espanhol que se chamava Roque González. Hoje em dia a gente tem uma cidade também no Rio Grande do Sul que se chama Roque González, que provavelmente o nome foi uma homenagem, né, ao padre Roque González.
ela foi chamada então de São Nicolau de Piratini. Então vejam só, os portugueses chegaram em 1500 no Brasil, em 1530 a gente viu 1532 por aí, começa a se dar o processo de colonização, eles decidem tomar posse, oficializar a posse do Brasil, e daí só em 1626 que essas reduções vão estar acontecendo, tá? Então, o que a gente tem que saber aqui? Que em 1626 foi construída a primeira missão no Rio Grande do Sul. Quem fundou ela? Padre Roque Gonzalez, e ela se chamava São Nicolau de Piratini. Uma curiosidade, aqui é realmente a fotinho do padre, tá? O padre Roque Gonzalez, é a foto dele. Então, essas missões, gente, elas chegaram a reunir 70 mil indígenas. Pensem que são muitas pessoas, tá? 70 mil indígenas. Elas estavam distribuídas, não eram todas no mesmo local, eram várias reduções distribuídas numa região que no Rio Grande do Sul era conhecida como TAP, que é essa região central aqui do Rio Grande do Sul, tá? Então é onde estão essas missões do TAP. E na região próxima ao Rio Uruguai, como a gente está vendo também. Mas e os bandeirantes, né? O que aconteceu? Eles chegaram em Guairá, destruíram a Guairá, os jesuítas fugiram, levaram alguns indígenas com eles e eles começaram, né, descobriram que eles estavam indo mais ao sul da colônia, né, do Brasil, e eles foram atrás. Então eles começaram a procurar os indígenas e descobriram essas missões. Óbvio, né? Eles chegaram então até o TAP. Por isso elas duraram pouco tempo e acabaram sendo destruídas também. Esses aqui, gente, são vários tipos de bandeirantes. Vocês veem que eles têm roupas diferentes, né? Todos estão com armas de fogo. E eles existiam vários, né, bandeirantes, não só em São Paulo, em outras regiões também, e dependendo da região, né, eles têm características diferentes. O ano aí, já pulamos, ó, 1641, que ano era lá? 1626. Agora a gente está em 1641. Os jesuítas, então, chegaram os bandeirantes no TAP, eles fugiram de lá e eles levaram alguns indígenas com eles, né? E eles foram, então eles estavam na margem esquerda do Rio Uruguai, eles foram para a margem direita do Rio Uruguai. Pensem que a margem esquerda do rio é onde está o Rio Grande do Sul. E quando eles atravessam o rio, eles vão chegar na Argentina, né? Porque o Rio Uruguai ele também passa pela Argentina, como a gente viu no mapa, Uruguai, Argentina, e sobe pelo Rio Grande do Sul, fazendo divisa com Santa Catarina. Então, na fuga, né, vocês pensam, eles atravessaram um rio, o Rio Uruguai, ele é bem grande, tá? De uma margem à outra. É óbvio que eles não conseguiram levar os animais, né? Todos os animais que eles criavam, e eles acabaram tendo que deixar boa parte do gado, dos bois que eles cultivavam, porque o Rio Grande do Sul, gente, desde aquela época eles descobriram que existia uma vegetação muito propícia para criação do gado, né? Assim como para a agricultura em algumas regiões. Então, eles cultivavam esse gado que também servia para transporte, para alimentação, né? Para produção, para retirada do couro, para fazer vestimentas. Então, eles foram obrigados a deixar boa parte desse gado, ficou perdido no Rio Grande do Sul, enquanto eles fugiram com os indígenas, né? O gado que foi abandonado aqui no Rio Grande do Sul, ele acabou se reproduzindo, né? Então, ele aumentou a produção, né? O número de bois, de gado, de vaquinhas aumentou e acabou se criando naturalmente, assim, uma grande reserva de animais no sul do atual Rio Grande do Sul, né, do nosso estado aqui, como a gente pode ver no desenho. E essa reserva ela ficou muito conhecida depois como a Vacaria do Mar. Ela levou, né, esse nome, Vacaria do Mar, e depois ela vai ser muito explorada também, tá? A gente vai continuar e aprendendo um pouco mais sobre as missões jesuíticas. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo. Deixa aqui meu beijo e uma boa semana para ti. Tchau, tchau.